Olá pessoal, este é mais um episódio do Cultural Cast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de falarmos sobre a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, semeando e apoiando a cultura em Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, transformando ambientes com elegância e qualidade, com uma linda loja ali na Avenida Fernando Correia. Restaurante Maison Paris, com um menu executivo todos os dias aqui no Goiabeiras Shopping. Estúdio 202, que cuida dos cabelos e da beleza da minha linda partner. E é claro, o Goiabeiras Shopping, que nos recebe com os braços abertos. @culturalcast no YouTube, Spotify e Instagram. Lembrando que cultural é com 2 L's. Bem-vindos ao Cultural Cast. Eu sou Maria Ercília. Eu sou o Kelson Panosso e juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura no Mato Grosso e Brasil. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Olha só, um dia muito bacana, muito feliz, porque nós estamos com um convidado especial. Ele faz parte da nossa história. Claro, e além disso é um grande amigo, né? É a história de Mato Grosso, né? Uma pessoa ilustre na área do turismo. Enfim, estamos aqui com Jaime Okamura, uma pessoa que ocupou e ocupa cargos muito importantes dentro do nosso estado. Seja bem-vindo, Jaime. Obrigado, Maria Ercília, Kelson. É realmente uma história, né? E hoje é um prazer de estar aqui, né, conversando com vocês, relembrando os bons tempos do nosso trabalho em conjunto, né? Que a cultura sempre anda com o turismo. Sim. Isso é uma boa lembrança que a gente está. Estar aqui com vocês vai ser relembrar esses bons tempos que vivemos juntos. Com certeza. Eu lembro até hoje, quando o Jaime fez 50 anos de idade, e aí o aniversário dele, ele colocou assim, Jaime, Brasil, 500 anos. Jaime, 50 anos. Você lembra disso, Jaime? Era uma brincadeira. Na verdade, realmente. Então já passa tanto tempo, né? São 25 anos que já passaram, né? Porque hoje estou com 75 anos. Que maravilha! Tá entendendo? Realmente a gente tem que aproveitar a vida e curtir, né? Esse que é o importante. Ô Jaime, 75 anos de idade, mas muito bem vividas, né? E você veio da onde? Olha, minha família tem origem no Paraná, né? Meus pais vieram do Japão, mas não se encontraram no Brasil e se casaram aqui. Moramos no Paraná por um bom tempo, né? Nasci em Jataizinho, no Paraná, e a minha família morava numa comunidade chamada Roseira, que era entre Londrina e Açaí. Londrina? Tá entendendo? E meu pai mudou para lá naquela época para poder fazer o loteamento da cidade de Açaí. E lá que conheceu a minha mãe, acabaram casando, né? E eles tiveram lá os 8 filhos. Né? E meu pai, na década de 50, foi convidado pelo Paulo Matsubara, né? Um grande empresário da época, e ele ganhou, assim, ele tinha muita amizade com o Getúlio Vargas, o presidente, e o presidente chamou o Paulo Matsubara, lá que ele morava em Marília, né? Falou, olha, o que você quer fazer para seus descendentes, seus conterrâneos? Aí ele falou, não sei, vamos pensar, vocês não querem desbravar o estado de Mato Grosso? Aí ele falou, como assim? Aí, segundo a história, consta que, então, o Getúlio Vargas chamou o Paulo Matsubara, né, e criaram a colonizadora Rio Ferro na região norte do estado de Mato Grosso, e foi criada a Gleba Rio Ferro, que hoje é chamada a cidade Feliz Natal. Olha o nome, né? Olha só. E meu pai veio para cá, começou o trabalho de loteamento, e quando foi trazer as 200 famílias para fazer o assentamento, em 1954 eles trouxeram a família do Paraná, onde viemos todos para cá. E ele ficou
lá na Gleba, porque ele foi convidado para administrar lá a Gleba Rio Ferro, e nós ficamos morando em Cuiabá. Ele não levou a gente para lá. Ele preferiu deixar aqui, onde tinha escola, onde a gente pudesse estudar, cuidar. Então, na verdade, ele sozinho foi para lá e ficou durante 20 anos tomando conta lá e implantando essa colonização lá no norte do estado. E nós ficamos em Cuiabá. Então, esse foi o contato. Cuiabá tinha, na época, eu acho que 15 mil habitantes, mais ou menos. Olha só. Está entendendo? Então, nós somos, assim, recebidos como um ET. Todo mundo queria saber de onde que apareceu essa japonesada, naquela época, aquela coisa. Então, era grande novidade, né? Então, eu falei, se naquela época fosse falar que tinha bullying, né? Nós tivemos muito bullying. E como? Então, as 200 famílias vieram todas juntas, Jaime, nessa época? Não, foi vindo por etapas, né? Mas iam direto, não ficava Não em ficavam Cuiabá. aqui. Ficava em Cuiabá só para dar continuidade na viagem, né? E aqui, inclusive, lá no clube, onde era o Clube Dom Bosco, era um casarão antigo e lá que era recebida as famílias, né? Aí daqui seguia para Rio Ferro. Então, o primeiro lugar que nós chegamos em Cuiabá foi lá, onde era o Clube Dom Bosco, era um casarão antigo, bonito, que você tinha uma imagem da cidade maravilhosa, Cuiabá, porque a gente estava lá em cima, né, e olhando ali. E para descer, nós tínhamos que descer, porque tinha um morro ali para o centro ali da é cidade. o Morro da Luz, né? Aí tinham que descer o morro para chegar até a cidade e atravessar o córrego da Prainha, que naquela época ainda era córrego. Isso, é Claro. verdade. Entendeu? Para vocês terem uma ideia. Aí, nesse caminho que a gente encontrava as crianças correndo atrás da gente, fazia um cortejo que todo mundo saía na rua para saber o que que é, e gritando, né? Aí até conversei, brincando lá, conversando com eles uma vez, né? E eles saíam gritando assim, cala a boca, japonês, que a banana está de vez para comer no fim do mês. E isso ia gritando atrás da gente. Eu nunca esqueci esse jargão aí, né? Aí nós reunidos, tinha várias crianças de outras famílias lá, falavam, vamos responder para esses cuiabanos? Vamos, aí ficou criando, aí criamos uma resposta. Cala a boca, cuiabano, que a banana está amargando para comer no fim do ano. Era só tapa, né? Gente, que bacana! Aí pronto, né? E várias dessas pessoas que a gente tinha ali, brigava aquela, quer dizer, transformaram em amigo, foram colega da escola, quer dizer, então tivemos essa convivência, mas teve essas coisas engraçadas que aconteceram, que a gente não levava por esse lado. Ainda era tão pequeno, não entendia muito bem, mas eu, por exemplo, estudei na Escola Modelo Barão de Melgaço. Muitas vezes eu tinha que estar sob a proteção da professora ou diretora, que tinha gente que queria enfrentar para brigar, porque se eu sabia lutar, luta japonesa, marcial, aquelas coisas todas, Kung Fu, mas não sei o quê. Então, eu tinha O pessoal que queria te testar já. Eu queria testar de qualquer forma, né? Mas, enfim, a vida foi isso, fomos crescendo. Eu fiquei aqui, estudei aqui, formei na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, toda a minha infância, a minha juventude, a minha formação escolar foi feita aqui. Na época, não saí para fora para estudar, né? Fiquei aqui, meus colegas, meus amigos de infância, todos saíram e eu acabei ficando. E eu fiquei na Universidade Federal, fiz curso, então... o meu envolvimento na sociedade, nas coisas, na questão do conhecimento, na questão de estar participando do poder público estadual, municipal, foi em função disso que eu formei profissionalmente aqui. Formei em economia, estagiei em vários órgãos municipais, estaduais, e tendo essa formação foi o que me qualificou para seguir à frente. Logo que eu terminei de formar, já fui contratado como consultor financeiro e administrativo da Codemate, que era uma empresa do governo, da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Na sequência, já fui convidado para ser o coordenador-geral da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do Estado, e aí foi indo na sequência, porque da nossa turma de economia, nós começamos com 78 pessoas, e terminando o curso com 16 pessoas. Nossa.
que foi peneirando ao longo dos 5 anos, né? Claro. Claro. Então, sobrou, e eu fui a segunda turma de formação da Universidade Federal na área de economia. Olha que bacana. Então, a gente tinha um mercado grande que o pessoal que foi embora não teve essa oportunidade que eu tive, Claro. graças a Deus, de estar. Então, durante todo o tempo de quase 30 anos como serviço público, eu ocupei vários cargos na área da administração pública estadual, inclusive até a nível de secretário, né? Claro. E depois que saí, ainda continuei, voltando a ser secretário na administração do Estado e depois no município também, né? E Jaime, Uhum. você falou agora sobre a colônia japonesa aqui no estado, em Cuiabá. Uhum. Durante muito tempo você teve à frente, né, da Associação Nipo-Brasileira aqui, da colônia, com as atividades. E como é que está essa situação hoje? Como está a relação Bom, que social? Na verdade, o que aconteceu? Com a vinda das famílias para cá japonesa nessa década de 50, 60, e quando a Rio Ferro, que o pessoal começou a sair de volta para lá, para cá, porque os primeiros colonizadores que foram para lá foram para plantar seringueira. Meu pai mesmo teve 5 malária, os outros também tiveram malária, eles não tinham financiamento, não tinha nada. Então acabou o seguinte, o objetivo que eles foram para colher a borracha, e de repente a borracha também perdeu preço no mercado, e aquela coisa toda, o pessoal começou a vir para Cuiabá. E nesse período meu pai já estava também tentando voltar para cá, criaram uma associação cultural nipo-brasileira, para manter as nossas tradições culturais japonesas. Primeiramente, o objetivo deles, da associação, tinha uma escola japonesa, vinha por um convênio com o consulado japonês de São Paulo, vinha um professor voluntário do Japão para dar aula para nós aqui na aula da língua japonesa, para manter a cultura japonesa. Então, hoje, a dificuldade muito grande de manter a associação especificamente para manter a cultura japonesa, ela não funciona mais. Então, a única coisa que liga a associação ainda, alguns princípios, como a própria gastronomia, tá entendendo? Alguma coisa assim, mas aquela finalidade, objetivo que tinha no começo de perpetuar, manter a cultura, a língua japonesa, aquela coisa toda, ela já Nesse momento não funciona mais. E eu vejo isso também, acho que nas outras colônias de independência japonesa, Claro. né, que elas também acabaram se... Cuiabá tem essa facilidade, pela hospitalidade, por tudo, de acolher todo mundo. Claro. Então não tem sentido você criar novos grupos ali, panelinha para lá, para cá. Então hoje nós estamos na 5ª geração, Maria Ercília. A minha Nossa. família Okamura. O que tem de mistura de gente ali é impressionante, tá entendendo? Eu queria entender como que foi a sua entrada nessa proposta do turismo, porque você poderia ter ido para a cultura, enfim, para tantos outros segmentos, né? Como que foi? Porque, inclusive, eu sei que hoje você ocupa uma cadeira importantíssima na FEComércio, né? Então, você é vice-presidente. Do Conselho Empresarial do Turismo e Hospitalidade, né? Então, as pessoas talvez não tenham assim o conhecimento de quanto isso é importante para a economia do estado de Mato Grosso. Então, como que foi essa entrada, esse pulo para dentro do turismo? Vocês acompanharam minha carreira nessa questão do turismo, né, Kelson? E Maria Ercília foi justamente com a Turimate. Exatamente. Quando eu na verdade, estava chegando de volta após um curso de especialização em Israel, que dentro da secretaria que eu estava cuidando do assentamento daqueles gaúchos que foram retirados da... Você foi lá em Israel treinar aquela luta que eles... Cravo e Maguá, né? Para acrescentar no seu hall de lutas. Para voltar para a luta. Poxa, deixa eu só fazer sem brincadeira agora, mas voltando um pouquinho antes de falar sobre o turismo. A cultura cuiabana, ela influenciou, inclusive, na cultura japonesa, mas também influenciou na permanência das outras culturas, como a nordestina, a gaúcha,
aqui em Cuiabá e no estado? Olha, eu, na minha situação, vejo o seguinte: eu sou 100%, como naquela época, vocês são pau rodado. Né? Era aquele termo, assim, para a gente, para mim, era como fosse xingamento, né? Mas aí depois, naquela história do pau rodado, depois do pau fincado, né? Aí agora, hoje eu considero de chapa e cruz, como se diz, né? Cuiabania, Mato Grossense, tudo O mais. Wilson falou assim: nós somos mais cuiabanos porque nós escolhemos para vir para cá. Vocês que são cuiabanos, vocês nasceram aqui, vocês não tiveram oportunidade de escolher, né? Com Nós certeza. tivemos. Então, eu vou nessa máxima que o Wilson fala sempre, tá entendendo? Porque nós escolhemos Cuiabá para ser nossa terra, né? Nossos descendentes, eu até tem hora emociono, porque eu hoje não sinto nada como paranaense, nem como japonês. Isso eu tive quando fui morar no Japão. Morei 3 anos no Japão, eu não era nem japonês nem brasileiro, eu era um estrangeiro no Japão. Claro. Tá entendendo? Você imagina sentir cara de japonês. Lá eles te tratavam não como japonês, tá entendendo? Claro. Você era um estrangeiro, você era diferente, como chamam de gaidin, né? Você é um gaidin, Claro. tá entendendo? Você falava, teve gente que chegou a ousadia de falar para mim: não abra a boca, se você não abrir, você passa como japonês. Mas se você abrir a boca, olha, agora que eu vou falar. Então eu vejo assim que eu acho que a cultura tem alguma coisa muito forte em Cuiabá, que eu falo para todo mundo, tá entendendo? Eu acho que por tanto Cuiabá ficar tão isolado por muito, ao longo de quase 200 anos, e todo mundo que vinha para cá era bem recebido. Que o pessoal batia a palma na porta, a pessoa gritava lá de dentro: pode entrar, a porta está aberta, a casa é sua. Tá entendendo? Aquilo eu nunca esqueci. A pessoa ia entrando, né? Você batia a palma por questão de educação, né? Mas o pessoal lá de dentro gritava: pode entrar, está aberta aí, a casa é sua. Cruzava a casa inteira e ia dela no quintal do fundo. fundo. No quintal, porque tudo era passado. Debaixo do pé de manga, né? Ia passando por tudo quanto era lado, tá entendendo? Então eu vejo assim. Então, nossa, eu tenho amigo meu, eu vou te falar uma coisa. Não tenho amigos assim, descendentes de orientais, japoneses e tudo, mas não tive grandes amigos que eu podia falar: esses são meus amigos. Tá entendendo? Meus grandes amigos, todos foram cuiabanos, gente da terra, gente daqui. E são. Tá entendendo? Então, foi assim, porque quando o pessoal da colônia ainda estava meio querendo, chegando até se adaptar, eu já estava adaptando, nós chegamos criança, tá entendendo? Eu cheguei com 3 anos em Cuiabá. Nossa. Leico chegou com 1 ano, Julieta, Marina com 8, 7. Então nós começamos a andar, gatinhar. Estudamos na escola primária, na escola modelo, depois fomos na época parar, eu, por exemplo, fui parar no Liceu São Gonçalo, minhas irmãs foram no Asilo Santa Rita, depois Coração de Jesus. Então, onde estava todos os cuiabanos, estava nessa, a nossa base cultural, essência, né? da educação foi aí, tá entendendo? E foi criando, foi levantando. Aí quando você falou assim, como que você foi parar no turismo, Jaime? Turimar. Pois é. Aí quando eu voltei de Israel, passei lá 1 ano, né? E eu achei, aí estava em campanha do governador Júlio Campos. E eu fui lá ter uma reunião com ele. Grande governador. E aí dali voltou, fizemos amizade, me pediram, Dona Isabel, a gente não conhecia, mas não tinha amizade e tal, me chamou para ajudar na campanha. Falei: olha, só posso depois que terminar o expediente. Não, é assim mesmo. Terminou, o governador ganhou, né? Um dia recebi uma ligação de Anne Mirada. Anne Mirada. Pois é. Anne ligou: Jaime, Dona Isabel e seu Júlio quer conversar com você. Tudo bem, tal, vai ser aonde? Não, é para você vir aqui na residência. Aí lá na Vaza Grande. Né? Fui lá conversar. Falei: olha, Jaime, nós vimos tal aqui. Eu queria convidar você para assumir a Turimate. Olha, mas governador, eu assumi a Turimate, eu não conheço, eu estou vindo agora de uma especialização de cooperativismo, desenvolvimento de comunidade, inclusive defender uma tese agora, que para a questão do estado de Mato Grosso, nessa colonização, é a gente implantar
no ensino primário, na época, né, primário, secundário ali, uma educação cooperativista. Porque pelo que eu estou assistindo lá em cima, não tem sentido. Tá entendendo? O pessoal não tem noção de viver como cooperativa, de conviver em comunidade. Com Tá certeza. entendendo? Isso tem que ter, é uma cultura. Se não tiver, não vai adiantar. Ninguém quer abrir mão de nada. Quer tirar sua vantagem, tá entendendo? Sim. Então tem que ter uma educação, isso desde criança. Aí ele falou, você pode até desenvolver seu negócio, mas eu quero você lá no turismo. Aí tudo bem, falei, vamos lá, né? Aí você vai trabalhar com o Francisco Lacerda, que é uma pessoa que está vindo da Embratur, e eu convidei ele e você vai trabalhar junto com ele. Mas qual que vai ser meu cargo lá? Falou, não, você vai ver lá, mas vai ser diretor administrativo financeiro. Aí quando o Lacerda chegou, que era 2 caras que tinha, era o presidente e o diretor administrativo financeiro. 3 meses depois, o Lacerda me chamou. Jaime, você não serve para esse cargo. Eu levei até um susto. Eu vou conversar com o governador, eu quero que crie um cargo de diretor de marketing e promoção. Você tem a cara de fazer isso. Você não tem cara de ficar sentado aí mexendo com parte administrativa e financeira. Você tem mais, e você já tem mais uma missão. Falei, como assim? Mas eu não entendo nada. Ele falou, não, vai ter um curso agora lá em Florianópolis, você vai lá. Passei um mês fazendo um curso lá sobre marketing turístico. Aí quando eu voltei, ele deu uma missão. Agora você vai organizar um fan-tour de jornalista. Nós não temos recurso, Lacerda, como é que não vamos fazer? Para variar, né? Eu falei, não, você conversa com os empresários, explica tudo certinho e tal, né? Falei, eu não tenho cara de pedir nada, posso não, né? Ele falou, Jaime, você não pode falar com um cara de marketing que você vai pedir. Você vai vender uma imagem que você é um homem de marketing. Tá entendendo? Você vai vender o fan-tour e você vai conseguir esse apoio. Está na sua mão. Aí o que era? Era apoio para hospedagem, para alimentação, transporte e os conhecimentos. Na época só tinha Pantanal, Barão de Melgaço, Poconé, aquela coisa toda. 30 jornalistas. Isso foi nos anos 80, né? Isso. 30 jornalistas. Tinha Manchete, Jornal do Brasil, O Globo. Olha só a minha negócio. Tá entendendo? Aí tudo organizando, porque a passagem a Varig pagou, né? Aqui falou a estrutura, tudo isso aqui vai ter que se virar. Não temos um tostão. Aí falei, mas como que eu vou falar com o pessoal que vai ser de graça? Falou, Jaime, não é de graça. Você vai mostrar o resultado que esse jornalista vai trazer na área de divulgação aqui. Você tem que vender isso. Sabe quanto que custa uma propaganda na Globo? Aí ele mostrou para mim, olha aqui. Sabe quanto que custa uma propaganda no Jornal do Brasil? Aqui. Sabe quanto que custa na Manchete? Olha aqui. Se esse pessoal fizer pelo menos alguma coisa em cima disso, nós já estamos satisfeitos. Tá entendendo? Bom, fizemos tal. Deu um efeito assim fantástico. O resultado foi a primeira vez que o jornalista veio para o Pantanal, não tinha quase estrutura, não tinha nada. Olha só. Deu um boom assim que vocês lembram. O que era Turimate? Ninguém sabia falar, de repente o Turimate virou. Cresceu, né? Cresceu e tal. Então isso foi uma grande lição para mim, comecei para lá. A partir daí, a minha dedicação foi direta e eu já tinha feito e descobri agora mexendo no documento, ano que vem, em agosto, vai fazer 50 anos que eu realizei o primeiro evento na minha vida. Eu estava com 25 anos, o Marçal Tadano me chamou e falou, Jaime, você vai ver para mim, ele é meu secretário, o que é esse negócio de distritos industriais? Que todo mundo está falando aí. Está falando no Rio, está falando lá na Bahia e aí em Goiás, em Anápolis. Falei, tudo bem, eu vou lá, secretário, ver o que é esse distrito. Aí fui para o Rio, Goiás e na Bahia. Voltei de lá, falei, olha lá, cada um fala uma coisa. E o que você aconselha a fazer? Falei, olha, talvez fazer uma reunião com esse pessoal e fazer uma troca de ideia aqui em Cuiabá. Uma mesa redonda. Virou um simpósio.
Telefonou. Nossa, Jaime. Conversamos com o governador na época, Garcia Neto gostou, pode apoiar. Não tinha um espaço. A Assembleia Legislativa estava naquela época estava de recesso. Usamos a Assembleia e fizemos um evento lá. Conseguimos trazer um ministro de Estado de Indústria e Comércio, aquele Severo, Gomes Severo, uma coisa Sim. assim. Veio o ministro, veio não sei o quê, mas deu uma repercussão daqui. Nasceu a Associação Nacional dos Distritos Industriais. A partir daí, tem evento, o governo quer fazer um evento, chama Jaime. Aí acabei especializando em eventos do Estado. Você virou uma referência, né, Jaime, Entendeu? nesse sentido. Agora me fala uma coisa, há um senso comum que Cuiabá não tem turismo, que Cuiabá é mais assim uma cidade dormitório, as pessoas chegam aqui e aí vão para os pontos turísticos do estado. É real isso ou é só algo, um senso que a gente acaba tendo já? Não, é desconhecimento, na verdade, Kelson. Não é assim que as pessoas perguntam, é falta mesmo. Porque o turismo em Cuiabá, na grande região, Cuiabá e Várzea Grande, principalmente chamado turismo de eventos. O pessoal, eventos, vocês todos sabem que está acontecendo todos os dias, toda hora é evento em Cuiabá. O grande foco que nós começamos a trabalhar há uns 25, 30 anos aí, que Cuiabá teria que ser a atração de eventos. Pequenos eventos, na época começamos com pequenos eventos, depois partimos para médio evento, chegou uma situação que a gente não conseguia mais fazer evento porque não tinha espaço, quando surgiu o Centro de Convenções do Sebrae. Está entendendo? Então, tudo isso que foi nascendo em fruto do que estava crescendo e não tinha o espaço. Isso. Aí não tínhamos hotel. Olha só que negócio. Como que ia receber um evento de 5 mil? Então, sempre restringindo. Então, hoje, essa grande estrutura que vocês veem em Cuiabá é graças ao evento, o turismo de eventos. Porque o turismo de eventos não é só congressos, é feira, tá entendendo? E ela abrange também um grande setor que são as festas, os shows, os jogos, tá entendendo? Então ela vai expandindo, porque turismo é isso. Turismo, quando você desloca de um lugar para o outro, de uma cidade, pernoita nessa cidade. E não ficar na casa de parente, não. Em hotéis, tá usando os serviços da cidade. Turismo não é só ir na praia, né, Jaime? Foi o que conversei com vocês aqui. E quando eu assumi com o Wilson a Secretaria Municipal de Turismo em Cuiabá, eu era professor na UNI Rondon, nós fizemos uma pergunta lá. Falei, olha, vamos pesquisar o que o cuiabano pensa se Cuiabá é uma cidade turística. Foi feita uma pesquisa e a primeira pergunta do questionário, vocês acham que Cuiabá é uma cidade turística? Eu pergunto para vocês dois, o que vocês acham? É ou não é? Eu concordo, eu acho que sim, eu acho que sim. Ok. Eu nem acho, aí tenho certeza. teve muita gente que respondeu 60% não. Aí, ponto. E agora? A segunda pergunta que complementava. Por quê? Sabe qual foi a resposta? Cuiabá não tem praia, por isso não é uma cidade turística. Então, o conceito de turismo era praia. Se não tem praia, não tem turismo. Por quê? Nós, aqui em Cuiabá, estávamos sempre acostumados. Deu férias, vamos para o Rio, vamos para o litoral, principalmente para o Rio de Janeiro. Então, o que lá tem? Praia. Está entendendo? É uma identidade muito grande. Isso. E aí, na terceira pergunta, se por acaso viesse alguém visitar Cuiabá, um amigo, um parente seu, aonde você levaria essa pessoa? Cita um exemplo. Aí, o que apareceu? Sesc Arsenal, ou Casa do Artesão. Olha assim. Então, a pessoa já estava tendo noção. Então, aí falei, olha, precisamos, então, depois desse trabalho, fizemos uma campanha no Busdor. Lembra de uma coisa? Amor não sei o quê, aquela frase, né? Pegamos, fizemos uma cópia, turismo Casa do Artesão. Turismo é cultura. Turismo é peixe. Tá entendendo? E foi falando o que era turismo. Então, mostrando, assim, o que é turismo. Então, tudo que a gente pudesse mostrar para o pessoal que aquilo era turismo, né?
para conscientizar o pessoal. Então, deu efeito. Ampliando Isso. a cultura das pessoas nesse Isso, sentido. tá entendendo? Agora me veio um assunto. Você quer falar alguma coisa? Não, Por tranquilo. exemplo, o centro histórico de Cuiabá, Jaime, por que a gente não consegue revitalizar, transformar em algo que realmente fosse bacana dos turistas visitarem? A gente passa ali, é muito decadente, né? Muito deprimente. Eu mesmo tenho algumas coisas, algumas histórias, porque quando eu estava lá, sobrou para mim essa parte. Eu, na Secretaria Municipal de Turismo, fui chamado lá às pressas. Olha, o prefeito vai ter que sair para você ir lá. Ela estava afeta à Secretaria de Cultura, essa discussão do centro histórico, tá entendendo? E fui chamado rapidinho lá na sala, tinha uma reunião lá com o pessoal do centro histórico, tal, trabalhando lá, conversando com os comerciantes ali do centro histórico. Eu não vi o que a conversou, tal, mas naquela época a ideia era, o Adriana Bucic, que era presidente do IPDU, estava com um projeto maravilhoso, era fazer os calçadões. Primeiro projeto que tinha era de fazer os fios elétricos Baixar a parte elétrica subterrâneos, baixar toda a parte elétrica, tal, aquela coisa. Inclusive, na época foram várias pessoas, alguém foi para Portugal, outros foram lá na cidade histórica em Minas para ver como que fizeram esse projeto, elaboraram. E aí foi assim, estava tudo ok, tinha projeto, levantaram tudo. Eu lembro, e que inclusive na antiga rede SEMAT, naquela época, foi feito um teste. Se vocês observarem ali na Bispo Dom José, eles não aterraram a fiação, mas conseguiram diminuir aqueles fios cruzados. Então, seria uma solução mais barata na época para fazer. Se você ver lá, eles limparam mesmo, agora eu não sei como que está. Então, era para servir de modelo. E as coisas assim, de uma certa forma, lá eles emperram, né? Primeiro, porque é um patrimônio tombado. Então, tudo tem que estar de acordo com a esfera. Tá entendendo? Então, tem coisa que não anda. Eu acredito que mais de 80%, 90% dos casarões tombados lá são de herdeiros que ainda não resolveram as questões da partilha das coisas. Então, o que acontece? Muito vão deixando, vai caindo, vai acabando, que na cabeça de muitos era melhor deixar cair do que tentar e depois fazer um estacionamento, revitalizar. Tá entendendo? Então, com isso... Que loucura isso, né? Porque é a história de Cuiabá. Sim. Cuiabá cresceu, né, naquelas 3 ruas ali. E aí, quando eu fiquei lá naquela reunião, tal, o negócio, aí ficou só eu. Aí eu falo assim, secretário, eu quero saber como que nós vamos viver lá. Falei, como assim? Porque falaram que nós temos que sair ali do centro histórico. Aí a mulher começou a contar uma história, uns casos que ela criou tantos filhos ali e tal. E ali o centro histórico, todo mundo sabe. Ali tem pontos de prostíbulos, droga, tá entendendo? Uma série de coisas que é uma questão social, né? Então, ali para resolver, teria que estar resolvendo essa questão social, a questão da segurança, ela tem que caminhar junto. E como será feita essa ocupação? Porque não adianta limpar, arrumar, se não tiver uma finalidade objetiva. Se você não ocupou o espaço, vai ter invasão. Como você Complexo, vê a atual gestão, principalmente o nosso prefeito é arquiteto, e parece-me que pessoas bem importantes na área, como Porto Carreiro, fazem parte da sua equipe. Você sente, Jaime, que a gente tem uma perspectiva em relação a isso? É aquilo que eu falei. Se eles conseguirem juntar todos os interesses, principalmente quebrar um pouquinho nessa... Porque não sei se vocês sabem, pelo que eu entendi, até o próprio SFAM está desativado aqui, não sei. Até lá no centro histórico, Nossa, pelo menos, está desativado. isso é Tá muito entendendo? sério. Pois é. Quer dizer, então, eu acredito que se não houver essa interação entre os proprietários, principalmente, tá entendendo? A questão histórica, coisa que tem que ver o que é, né? Diálogo, tá entendendo? Então, não vai sair muita coisa, tá entendendo? Essa é a minha preocupação. Como o tempo
é pouco, você não define isso em um ano, meio ano. Claro. Isso é um trabalho que já tinha que vir desenvolvendo. Claro. Tá entendendo? Eu não posso chegar lá na casa lá e derrubar e eu querer reformar. Posso fazer até. Mas qual o uso que vai ter aquilo ali? Se você não ocupar, vai acontecer invasão de novo. Entendi. Você está entendendo? Se está acontecendo aqui em Cuiabá, até imóvel particular, privado, como na Avenida do CPA aconteceu agora recentemente, onde a Caixa Econômica tinha lá, que é um prédio Claro. ali, invadiram, detonaram, acabaram com o salão. Tá entendendo? Porque não tinha segurança, não tinha nada, levaram tudo. Fiação, tudo. Então ficou abandonado. Tá entendendo? Agora, depois de a gente reclamar tudo, inclusive questão de segurança, foi colocado segurança, limpeza, tá entendendo? Uma série de coisas. Então ficou abandonado. É um grande desafio. E essa questão das cooperativas, enfim, essa conversa que a gente estava tendo no paralelo, né? E é importante que o nosso público conheça. Olha, Maria Ercília, esse é um estudo que eu estou fazendo, inclusive, antes de vir aqui hoje, passei a manhã inteira todo estudando, porque eu estou montando um projeto, principalmente numa questão que dentro do setor do turismo está em voga, né? Que são a criação das instâncias de governança regionais do turismo. Olha que Está interessante. entendendo? Então, eu estava analisando. Hoje, eu estava fazendo uma pesquisa, por exemplo, qual que é a função do objetivo do Ministério do Turismo? Está lá, isso. Qual é a função do Conselho Nacional do Turismo? Isso. Vamos entrar no Estado. Qual é a função de uma Secretaria de Estado do Turismo? Isso. Qual que é a função do Conselho Estadual do Turismo? Isso. Dentro do município, uma secretaria de turismo que faz. Dentro do Conselho Municipal do Turismo, o que faz? Aí, quando entrei na IGR, na instância de governança, eu estava avaliando como que é a formatação. Ela tem que ser uma associação público-privada. Olha só. Olha a complicação. Ela tem que ser uma associação público-privada. Não, se for só privada, como é que o poder público pode atuar junto a essa associação? Sem fins lucrativos. Olha só. Claro. Está entendendo? Que os objetivos sejam voltados especificamente para a promoção e desenvolvimento do setor nosso do turismo. Já dentro do foco do poder, vamos dizer, do público, ela tem outro foco de infraestrutura, aquela coisa toda. Então, dentro dessa instância de governança, olha só que deram quando criaram isso. Ela vai ter uma função de uma quase que super secretaria e super conselho. Ela vai ter que propor planejamento, projeto, captar recurso, correr atrás de recurso, administrar essa instância. Aí quando você fala assim, da onde será a fonte desse recurso? Isso. Essa fonte vocês vão atrás do Ministério, vão atrás da Prefeitura, vão no Estado, vão nisso. Aí você pergunta, qual o caminho? Projeto, elaborar projeto. Se eu não tenho uma estrutura de uma associação, nem ter gente para trabalhar, tá entendendo? Como é que eu vou montar um projeto para captar recurso para fazer esse projeto? É a velha história. Se você não tiver um caixa... Você está entendendo? Então, justamente investimento. por coincidência, hoje de manhã eu estava tentando responder porque voltou esse projeto na minha mão para poder dar uma avaliada e encaixar como que faz. Então, essa pergunta é uma questão que a gente acho que valeria a pena, nós do setor cultural, do turismo, abrir uma discussão, está entendendo? Maior, para a gente saber, porque é o seguinte, é lindo tudo, cria associação, cria o conselho, cria isso. Por exemplo, os conselhos, ela tem uma função, ou é deliberativo ou é consultivo, ou as duas coisas. Ela não faz mais nada do que isso aí. Ela tem que levar os anseios nossos para dentro do conselho, para o conselho intermediar junto ao poder público. Olha aí, já cria mais um caminho. Está entendendo? Me deu uma luz nessa questão.
nós temos que transformar as coisas num produto vendável, Sempre. comercial. Está Sempre. entendendo? Temos que vender. Eu tenho isso aqui, como que eu vou vender isso daqui? Então, nós temos que criar todo um trabalho de venda disso aqui. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa. Aquilo que eu falei, esse dia lá no Rio de Janeiro, eu estava falando, o turismo social. Falei, vocês já viram bem o que é a definição de um turismo social? Aí o pessoal, porque é isso, aquilo. Eu falei, não é bem isso. O turismo social é levar os mais carentes, as pessoas que têm necessidade de ter acesso à participação dos passeios, de conhecer as coisas e tal. Vocês acham que vocês têm que entregar isso na mão do empresário? Isso é uma função social. Claro. Pode trabalhar o empresário, sim, e junto mais com a iniciativa, com o poder público. Está Claro. entendendo? Por quê? Se eu vou investir no turismo social, qual que vai ser? Se eu já pago isso, pago aquilo, como que eu vou ter o retorno disso aí? Vocês podem, olha só, vocês podem ocupar a estrutura dos hotéis que durante a semana, por exemplo, a Chapada, lá vai estar vazio, então fazer. Falei, tudo bem. Agora, qual que seria a tarifa e quem vai pagar esse custo que o empresário tem? E tem. Está entendendo? Então o pessoal fala, mas lá é caro, tudo caro, como que está? Então nós temos que ter uma forma de ser subsidiado. Porque o mesmo custo que eu tenho, tanto para um turismo social como para o turismo especial. Então eu vou falar, Maria Ercília, você traz seu colchão, você traz seu lençol, traz sua coberta, não suja nada aqui e vocês ficam aqui. Você está entendendo? Perfeitamente. E ninguém, por exemplo, hoje eu estava conversando com os empresários aí da área hoteleira, você tem uma ideia de qual o tempo de duração de serviços de cama, lençóis, coberta, toalhas? Chuta mais ou menos quanto tempo que dura isso aí. 6 meses. Mais ou menos isso. Está entendendo? Quer dizer, você tem que trocar tudo. Tudo. O enxoval. Está entendendo? Aí fora os colchões, que tem duração de 1 ano, 2 anos mais ou menos, tem que fazer as trocas. Ar-condicionado, se você não tem manutenção, coisa. É complicado, né, Jaime? Sim. É custoso. Mas fala uma coisa, a construção do Parque Novo Mato Grosso e de outros grandes empreendimentos particulares aqui que inaugurados recentemente, isso atrai, fomenta o turismo no estado ou em Cuiabá? É realmente uma grande ação nesse sentido, já? Bom, esse é o resultado desse trabalho, que é o de 30 anos, tá entendendo? Que a pessoa começa a enxergar que o turismo, ela precisa ter um grande atrativo. Um grande. Turismo em Mato Grosso, aí agora vocês entenderam um pouco, não é turismo de massa. Tá entendendo? Que eu posso sair divulgando, promovendo. O Pantanal não tem capacidade para receber 5.000 pessoas, por exemplo, no fim de semana. Você vai estar acabando, destruindo o Pantanal. Você vai estar acabando com a Chapada. Certo. Tá entendendo? Porque são turismos especiais. É turismo de contemplação. Mas tem. Tá entendendo? Turismo de massa é praia, é outras coisas. Então, qual é outro caminho? Evento. Por isso, vamos dizer, essa construção de um parque do Estado, que ela não vai atender somente a questão, quando se fala evento, é tudo. Sim. Turismo é tudo. Ela não quer dizer aquele pavilhão onde vai acontecer o congresso, onde vai ter a feira. Lá está sendo construído um autódromo, está sendo construído um espaço para show para até 100.000 pessoas. Vai ter, segundo a informação do governador, o pavilhão de feira, de eventos lá da Novo Mato Grosso, será 5 vezes o pavilhão do Centro de Evento do Pantanal. Agora, tem mercado para isso? Aí que você me pergunta. Está entendendo? A jogada é alta. Temos que pensar alto. É um Tá desafio entendendo? muito grande. Desculpa, mas acho que cai naquilo que você perguntou. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na realidade, o Estado está colocando a galinha ali para
para que as pessoas cheguem até lá, né? Eu acho que é essa a visão. Não, né? é porque vai ser tudo por etapa, tá entendendo? Então, de qualquer forma, pelo que eu entendi, por exemplo, o que está saindo mais rápido agora, que vai ser o autódromo, esse espaço para show, e essa roda gigante que há um comentário controversa de tudo, tá entendendo? Que vai ser a maior roda gigante da América do Sul, tá entendendo? Eu já vi várias colocações, etc. Isso é um grande atrativo. Sim, tá Você está entendendo? Eu acho Está incrível. entendendo? Ela vai atingir quem? Todo o nível, toda a camada. Está entendendo? Se ela for focar só no negócio, você vê agora o que aconteceu com o tarifaço. Hoje eu estava vendo vários comentários. Está entendendo? A gente tem que começar a pensar, e isso vai ser bom para nossos empresários, que tinha foco só naquilo ali, por exemplo. E agora? Nós tínhamos só um cliente, nós não abrimos mão. Isso já vem falando, se um dia acontecesse alguma coisa, todo mundo que entra no negócio, você tem que ter essa noção que é o caso, aí sim, aí é o caso do turismo no estado de Mato Grosso. Agora você vê o boom que deu agora com o agronegócio. Sim. Nós temos outra alternativa, para dar continuidade, seria o turismo. Então, eu acredito que agora, com essa lição do tarifaço, a gente tenha que pensar mais no turismo como esse produto. mais esse produto. Por exemplo, Mato Grosso do Sul conseguiu transformar Bonito num produto e que não é Pantanal. E não é tão bonito eles quanto... não é lindo lindo que nem Nobres, né? Tá entendendo? Então, tudo isso é importante agora. Eu acho que depois dessa questão do tarifaço, de pessoal entender que o turismo pode e deve ser desenvolvido com mais força daqui para frente, porque ela é a única coisa que vai acontecer. O turismo é o seguinte, já está aqui, os grandes investimentos é na infraestrutura, isso já vai servir para o Estado, não é para o turista. O turismo vai usufruir de mais estrada, aeroporto e tal, mas quem vai usufruir tudo isso também é o Estado. Ninguém vai criar coisa só para isso. Tá entendendo? Então, eu acho que assim, o turismo agora, com o tarifaço, vai ser repensado. Envolve as lojas, envolvem os shoppings, né? A gente vê muito pessoal do interior vindo para cá e frequentando os shoppings, então aí tem que ter qualidade nas lojas dos produtos. Qualificar toda a cadeia produtiva, né? Aí tem outra coisa que talvez vocês não estavam sabendo, mas isso chama-se turismo interno. É a movimentação interna. Agora, o que precisa agora, que a gente já fez vários projetos, um era fim de semana em Cuiabá. É preciso voltar sempre nisso? Sim. Porque o que o pessoal vem? Acontece, ele vem, passa o dia e vai embora. Vem para o shopping, visita, papapá, e vai embora. Ele tem que ter continuidade, tem que ter um atrativo. Os hotéis têm que fazer uma promoção. Olha, você vai visitar o shopping, na hora que fechar o shopping você vai comer, vai estar tendo um show, vai ter essa apresentação, no outro dia você vai ter isso, aquilo. Então ele tem um roteiro completo. Tá entendendo? Então, Cuiabá, aí que você pergunta para mim, Cuiabá é uma cidade turística? É um ponto de encontro, de entrada e saída. Nós que não sabemos aproveitar. Hoje, até para vocês entenderem um pouco, hoje o pernoite do turista em Cuiabá são 4 noites. Em média? Média 4 noites, tá? E a taxa de ocupação dos hotéis está em torno de 70%. É uma taxa boa. Ótima, que durante a semana lota, tem dia, por exemplo, tem época quando tem vários eventos aqui, você não encontra. Hoje eu vi uma bomba que mais não sei de 40 países não estão querendo vir para o COP 30 em Belém. Então todo mundo assustado com o valor do hotel. Isso é um reflexo da questão do tarifaço? Sim. Ou já era algo? Não, já foi, eles aproveitaram, porque aí a questão, por isso que o pessoal fala, é a questão da oferta e da procura. Se tem a procura, né, e eu tenho pouco, eu vou suspender. Tá entendendo? Então, o pessoal está aproveitando, gente, a lei da oferta e procura é essa. Tá entendendo? Se eu tenho pouco, você aumenta. Se você tem muito, diminui.
né? A gente sente muita falta nessa questão de eventos, que os teatros, de mais teatros, mais salas de espetáculo, tanto na área da música, da dança, enfim, né, de sair um pouco desse processo primário e lançar novos voos, né? Vamos assim dizer, há um grupo específico, ou vários outros aí, artista também. Aí entra a lei da oferta e procura. Se tem muita pouca procura, meu preço vai lá em cima. Se eu pego um show, 2 shows, assim, tá entendendo? Se eu tiver uma motivação de show, dá para me diluir, fazer um preço melhor. Então você fala, por que você não faz tanto show? Então tem que ter, aí que eu falo, talvez um produtor, alguém que promove, que faz essa venda, tá entendendo? Para que os grupos, os artistas possam ter mais trabalho e conseguir baixar seu preço. Porque se eu faço uma vez o espetáculo, eu vou ter toda a produção, como que eu vou diluir essa produção, esse custo de produção, com um espetáculo só? Entendo. Então fica alto. Nós temos que pensar numa sequência, sei lá, de um circuito, de vender esse espetáculo e fazer. Não, né? Aí você dilui todo o seu custo da área de produção e você ganha, e a população ganha, e a sociedade ganha. Quer dizer, então, essa ideia que a gente tem que tentar, existe já, mas a gente tem que procurar desenvolver. E outro problema, aquilo que eu falo para vocês, que a gente tem lutado muito, muito, e vocês passaram por isso, é a questão do associativismo, cooperação, tá entendendo? As pessoas não querem se unir, querem cada um fazer do seu lado, do seu jeito, então sempre vai acontecer dessa forma. Infelizmente, vai longe, hein? A gente já vai ter que marcar outra entrevista com você, Jaime, para a gente poder tratar de todos os assuntos que envolvem. Outro episódio. Com certeza. Jaime, eu quero, assim, a gente está partindo pro final dessa nossa primeira entrevista. A família Okamura é uma família muito tradicional aqui. Você no turismo tem seus sobrinhos, como a Keiko, como o Marcelo, que também atuam na cultura, né? Audiovisual e tudo. E o que é cultura para você, Jaime? Olha, cultura, na verdade, é uma bagagem, né? Que você vai adquirindo pouco a pouco, você vai acumulando, vai ter que fazer isso como dentro de você, porque se você não crescer com ela, você não vai crescer também, tá entendendo? Você vai ouvir, você tem que viver. Para mim, cultura, você tem que estar vivendo, é a vivência, é a participação, tá entendendo? Entender o porquê das coisas, porque não adianta nada. Se você não sabe a raiz, se você não sabe, então isso passa. Cultura não é para passar, é para você passar para a vida, para frente, para os outros. Por isso que ela tem que sobreviver dessa forma. Tudo que eu aprendi de bom, do melhor na minha vida, se eu não passar para frente, tá entendendo? Amanhã depois ela dissolve, ela morre. E a cultura tem que ser isso, ela é ativa, ela é viva, e ela tem que também estar adaptando, mudando, mas nem tanto que ela largue a raiz lá embaixo. Você tem que, aquilo que eu estava conversando com vocês, no mundo agora ela tem que estar adequando. Mas temos que estar sempre voltando às raízes, volta lá um pouquinho, lembra um pouquinho. Questão de tradição, né? Isso é muito do japonês. É um crescimento, né? É um crescimento todo. Eu, por exemplo, você fala, é o cara que mais entende do turismo, falou, não. Eu sou o que menos entende, porque cada vez que aparece um desafio, eu tenho que ir lá no Google pesquisar, ler, ver para poder entender, né? Aí uma pessoa até falou, olha, eu não quero aprender a mexer no notebook, não quero ficar mexendo no WhatsApp, não sei o que. Ela falou, não precisa. Você não precisa fazer. Você precisa saber o que você quer, que as pessoas saibam o que você quer. Então você transmite, ela faz o que ela tem que fazer. Agora, fala, eu não vou sei mexer aqui no celular, não sei fazer isso. Não precisa. Você tem que saber o que você quer falar, o que você quer transmitir. Aí, por conta. Em algum momento, você pensou em desistir e fazer turismo na praia, Jaime? Olha, isso na cabeça sempre vem, tá entendendo? Porque que a vida não é só feita de momentos
bonito, lindo, gostoso, tem os desafios, tem tudo. Mas muitas vezes realmente tem, fala, olha, vou largar tudo, porque eu já aposentei, já estou assim. Quer dizer, fala, Jaime, mas isso que me faz viver. A minha vida hoje, você fala, tá entendendo? Se eu parar, tem gente lá, meus amigos, eu estou com depressão. Eu falei, olha, nem sei o que é depressão. Primeiro que eu não tenho tempo de pensar. Aí o pessoal falou, o menino ontem ligou, falou, Jaime, eu te liguei ontem, você viu a mensagem lá, papapá, um que trabalha comigo, um consultor, né? Falei, eu já estava dormindo. Nossa, 8 horas você está dormindo? Falei, cara, eu acordo às 4 da manhã. 5 horas estou na academia. Tá entendendo? Então, eu falei, tem propósito de vida. Se eu não estou o que fazer, vou ficar fazendo o quê? Vou em casa, relaxo, fico ouvindo música, vejo alguma coisa e dou uma cochilada na rede ainda, que eu aprendi com meu amigo Ivens. Falou, Jaime, esse refluxo só vai melhorar se você dormir na rede. E aí eu falei, bom, comecei. Hoje, se eu não dormir na rede, até umas 2 horas, 3 horas, eu não consigo dormir. Eu deitei na rede, deu aquele balancinho, pronto. Aí, descanso. Eu acho muito importante para as pessoas que nos assistem a gente terminar com uma pergunta que pode auxiliá-las e está baseado na sua vivência, porque hoje se fala muito de captação de recursos. E olha só, você começou isso lá na década de 80, né? Então, veja bem, nós estamos num estado onde o agro é uma fonte fortíssima de recursos. Nós temos pessoas com muito poder aquisitivo, com fundações, instituições voltadas ao social, ao cultural, enfim. O que você sugere nos tempos atuais para apoiar as pessoas, os estudantes, enfim, os formados também, na área da cultura e na área do turismo, nessa questão dos projetos e da captação de recursos que você é expert? Olha, eu, ao longo da minha vida, o que aprendi lá com Lacerda, né, aquilo que eu te contei aqui, então ela casa justamente com a sua pergunta. Turismo e cultura, tá, não é despesa, é investimento. Se você entender isso e você souber vender, tá entendendo? Tantas pessoas que tiver, o empresário, a iniciativa privada, o poder público, eu falo sempre isso. Isso aqui é investimento, não é despesa. Se você estiver olhando como despesa, esquece. Se você não vê como investimento, de uma certa forma ou outra, infelizmente, não vou mudar a tua cabeça. Não tem mentalidade. Não. Então, quem está entrando nessa área, procura entender o seguinte. Turismo e cultura é investimento. Como é que eu vou trabalhar em cima disso como um produto? Como que eu vou vender isso para a pessoa? Está entendendo? É só isso, é o caminho. Fica a dica, tá? Importantíssimo. Tá? Então é investimento, vamos pensar nisso. É investimento, não é despesa. Se enxergarem dessa forma, nós vamos para frente. Com Maravilha. certeza. Bom, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, Restaurante Maison Paris, Venezia Móveis, Estúdio 202 e ao Goiabeira Shopping. Jaime, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, né, nesse momento. E o convite está sempre estendido para você, a hora que você quiser vir, para a gente falar de cultura, de turismo, de gastronomia, de toda essa cadeia produtiva muito importante para o nosso estado e para o nosso Brasil. Olha, eu agradeço a você, Kelso, né, Maria Cília também. A nossa convivência, fomos criados praticamente nesse trabalho e nós crescemos juntos, né? Aí cada um tomou seu rumo de qualquer forma, tal, mas enfim, quando encontramos é saudade, é relembrar. Então por isso que acho que a gente tem muito assunto que fica tanto tempo sem conversar, né? Com certeza. E a gente tem. Então, e o importante, estamos até hoje contribuindo, participando efetivamente, que é o mais importante. Já estamos junto com a terceira geração, como falou nosso professor lá em Brasília, né? E vamos aprender convivendo com eles também. Com certeza.
E agora, então, vamos fazer Brasil 525 anos, Jaime 75 anos. E a gente vai te Quero dar foto. aqui um presentinho, Jaime. Cultural. Cultural com 2 L's, Jaime. Opa, Pessoal, obrigado. nos sigam no YouTube, no Spotify, no Instagram. @culturalcast com 2 L's. Um abraço, gente.